a nossa intencionalidade hoje aqui é falar dessas 100 linguagens das crianças, né? Essas 100 linguagens que são refletidas no tempo histórico, né, da infância. E que a gente, enquanto escola, acaba roubando-lhe o corpo, né? Consequentemente, esse corpo subjetivo vai sendo roubado junto com essas 100 linguagens, né? De que forma que a escola faz isso, né? Como é que a escola percebe as infâncias, né? E trabalha com essas crianças desse tempo histórico no chão dela, né? Aí embaixo, nesse slide do Loris, ele fala: tudo sobre as crianças e para as crianças somente pode ser aprendido com as crianças. Então, esse fio condutor aí, eu quero que vocês não percam. Tudo sobre as crianças e para as crianças só pode ser aprendido com as crianças. Esse com as crianças é o nosso fio condutor até o final da nossa fala aqui, tá bom? Pode passar, amigo. Bom, eu sempre começo as minhas falas com esse trecho da fala do Francesco Tonucci, e eu vou trazer muitas charges aqui do Francesco Tonucci, que ele era um chargista que fazia referências à educação, né, e ao tempo de escola por meio de desenhos, né? E ele usava o codinome Frato nas charges dele. E o Tonucci dizia o seguinte: é um princípio inegociável na educação infantil que a gente não pode esquecer. A criança não é um futuro homem, uma futura mulher e um futuro cidadão. Ela é uma pessoa titular de direitos, com uma maneira própria de pensar e de ver o mundo. A escola deve propor, desde a educação infantil, as experiências sobre as quais ela vai fundamentar seus saberes, seus conhecimentos e suas habilidades. Então, se a criança tem uma maneira própria de ver o mundo, a escola precisa compreender essa maneira própria de ver o mundo e fazer a sua... e trabalhar pelo seu avesso. Que sentido é esse desse seu avesso? Nós vamos ver um pouco mais para frente. É a gente tirar essa ideia dessa criança, desse ser, é um vir a ser, é algo que ainda vai existir. Não, ela é o presente, ela é o agora. Ok? Próximo, amigo, por favor. E aí, um acordo, pode bater mais uma tecladinha aí, por favor? Isso. Palavras essenciais, é o contrato nosso aqui agora. Com palavras essenciais para a nossa compreensão sobre a infância. Eu vou citar muito aqui a questão da escuta sensível, que eu já falei muito em outros momentos com vocês já sabem disso. Da participação, que é uma tecla que a gente bate, o currículo bate bastante, da participação infantil da criança. Do sujeito, o que é esse sujeito, né? Do tempo histórico da infância. Quem são esses sujeitos? E do protagonismo. Não há educação e não há aprendizagem de qualidade e eficiente sem o protagonismo da criança, sem fazer com a criança, ok? Pode passar, amigo. Isso aqui é só para vocês verem mais ou menos qual é o alicerce fundante, né? O que fundamenta, o que me traz até aqui, né? O que me faz ter essa fala com vocês, né? Essa compreensão de infância, ela vai variando esses dois eixos aí de teorias, né? Em psicanálise, eu vou caminhar pelo desejo, pela escuta sensível e a subjetividade infantil, mergulhando um pouco lá em Freud, na Françoise Doutor. A Françoise Doutor era uma psicanalista francesa que trabalhava com escuta de bebês, escuta de crianças pequenas, e tinha um programa de rádio na França. E isso ajudava muito as escolas no sentido de compreender quem eram esses sujeitos, né, pequenos que estavam lá na escola com ela. Eu indico esse livro aqui para vocês. O Mauro já tirou cópia, se não me engano. A Causa das Crianças, de Françoise Doutor. Esse livro que é maravilhoso, ela tem uma linguagem muito simples e muito interessante para poder a gente entender quem são esses sujeitos, né, que estão com a gente na escola. E o Rubem Alves. Rubem Alves, nosso grande educador, psicanalista, mestre, o cara maravilhoso que nos ajuda a compreender também a palavra da criança, né, o lugar da criança na escola. E eu caminho também pela sociologia da infância, com o protagonismo infantil, com a reprodução interpretativa e a cultura de pares, que eu vou explicar já para vocês o que é isso. Lá com os autores e teóricos chamado o Corsaro, William Corsaro, que é considerado o pai da sociologia da infância.
O Florestan Fernandes, que é um grande sociólogo brasileiro e que foi uma das primeiras pessoas no Brasil a estudar as brincadeiras infantis, né, lá com as trocinhas do Bom Retiro, na década de 40. E a Reginesse Rotá, que é uma suíça, que também é uma colaboradora do William Corsaro na sociologia da infância. Como a infância ela não é definida assim, a infância para mim é isso. Cada pessoa ela teve o seu momento de infância, querendo ou não, ela tem algo para recordar, né? Como ele colocou. Eu não posso pegar a minha infância e falar a infância é assim, tem que ser assim, não, porque cada ser é um ser individual, né? Tem as suas especificidades. E no caso de criança, eu acho que da mesma forma, eu não tenho como definir criança porque elas são múltiplas, né? Elas têm, como ele colocou, desejos diferentes, têm realidades diferentes, né? Tem personalidades diferentes, mas que toda criança, né, quando a gente pensa em ser criança, né, na alegridade, o brincar, né, toda criança tem o desejo dela. Ela não é um ser que pode ser manipulado, ela tem o querer dela, né? Ela tem a vontade dela, né? E isso, né, nós adultos, né, a gente tem que aprender a respeitar. Eu me recordo que quando eu estudava, não vou botar a palavra época, porque não tem tanto tempo assim, né, gente? Mas, eu estava lá na série, nós íamos à escola, então, né, nos anos iniciais, você já chegava na escola e existia o tempo para brincar, que era o recreio, que era chamado. Fora daquilo, daquele tempinho que a gente tinha, 20 minutos, não existia brincadeira, né? O tempo de brincar na escola naquela época era na hora do recreio. Antes disso e depois disso, quando nós retornávamos, não era mais hora de brincar, era hora de estudar, né? Nós éramos chamados a atenção se ocorresse alguma brincadeira na sala. Falasse, não, a hora de brincar de vocês já passou, quer dizer, era estipulado uma hora para brincar. Não era levado em conta que a gente aprende brincando, né? Naquela época, o aprender era só na hora que não era hora de brincar, né? E como hoje em dia a situação ela se reverteu, né? E nós, como profissionais, temos que colocar isso em prática, foi o que eu entendi. As crianças, hoje em dia, na escola, a gente já vive, a gente lá na creche, a gente já pratica essa pedagogia, onde a criança ela é o ser principal ali, né? Onde ela é o centro do aprendizado. Só que muitas crianças ainda não conseguem se expressar em casa, e até mesmo em algumas escolas, porque as famílias e alguns professores não veem a criança como um ser ali que ele tenha as suas experiências, as suas vivências, os seus sentimentos e queira botar para fora e possam entender. Às vezes o menino quer falar alguma coisa e é repreendido, a família, a mãe ou alguém já sai para lá, menino, não sei o que, vai brincar, não escuta. E nessa imagem aí, onde tem o que é dito e o que não é dito, eu acho assim que o Adail falou, né? Ele disse que mais importante que o dito é o não dito. E a gente, como pedagogo, a gente tem que ter esse olhar sensível à criança, né? Muitas vezes a gente procura alguém da equipe multi através de algo que a gente observa, mas que a criança não falou, né? Então, isso é a gente observando o não dito. Por exemplo, às vezes você faz ali uma brincadeira, faz uma rodinha e a criança está ali reclusa no cantinho, está quietinha, ela não se expressa, ela não demonstra nada. Algumas pessoas falam, nossa, ele é tão quietinho, ele é tão bonzinho. E não, às vezes a criança ela não brinca, ela não interage, ela não se expressa porque ela tem medo, porque ela não tem confiança. E a gente tem que ter esse olhar e a gente tem que buscar um meio de fazer com que aquela criança consiga se expressar assim de alguma forma, a gente entender para poder ajudar, né? Então, foi isso que o Adail quis dizer. E a gente tem sempre que observar, principalmente o que não é dito pelas crianças. O nosso grupo ficou com conceito de infância no século XIX e XX, né? A infância da criança, né? O texto aborda sobre a infância. A infância da criança que conhecemos hoje não foi sempre assim, porque nos séculos XIX e XX, a criança vivia a sua primeira infância dentro da família, né? Aí
Vocês me perguntam, como assim? Porque a criança naquele tempo, a criança ela era subordinada à autoridade do pai. E naquele tempo, eles achavam que a criança não era capaz de ter um raciocínio. A criança era um ser que não contribuía muito para a sociedade, né? E a criança só era vista como um indivíduo quando se tornava adulta. Ou seja, a criança não era protagonista da sua própria aprendizagem. E aí, nesse contexto, podemos perceber que as crianças eram tidas como irracionais e incapazes de se movimentar, né, com sobriedade e com coerência no mundo. Então, naquela época era mais assim, né, essa questão tradicional, né, que a criança não podia falar nada, que a criança era tida como irracional, porque ela não podia se expressar, ela não podia dar sua opinião, ela tinha que ser aqui, focada aqui, pronto, acabou. E era o que falavam, pronto, acabou. E hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia as crianças têm mais um livre-arbítrio para poder se expressar, para poder dizer o que pensa, para poder dizer o que gosta. E antigamente não. E até mesmo assim, eu peguei um pouquinho dessa época que os pais, a minha mãe, como ela foi criada assim, né? De apanhar, de não poder falar muita coisa, de não poder se expressar muito. Então ela meio que trouxe isso para minha criação também. Muitas coisas eu até tudo bem, concordei, mas tem muitas coisas que eu vejo que não tem necessidade, né? E hoje em dia não, hoje em dia a gente já é mais livre, né? A criança já é mais livre para poder se expressar, para poder não seguir aquela linha tradicional de antigamente, né? E nesse texto fala muito sobre isso. E, então aqui fala muito que eles usavam a surra, né? Para poder expressar o amor perante a criação, né? Que era uma forma de expressar até um sentimento por estar, né, criando direitinho e tal. Sim, só através de Rousseau, né, que a infância ela foi vista como diferente, vista de forma diferente, né? Rousseau foi um dos primeiros pedagogos da história e depois da Revolução Francesa foi que os governos que vieram pensar em políticas públicas e coisas pensadas para a infância, né? Para proteger o ser criança. E antes disso, Durkheim também já tinha tentado tecer, né, os fios da infância com a educação. Só que Durkheim ele tentou, né, na forma de moralizar e disciplinar, né, a criança. Também era pensado lá atrás. Fez igual a mãe da Bárbara, né, de forma involuntária, porque eles foram tratados assim, então eles acabam reproduzindo. Isso que a Cris falou é muito legal. E isso é uma coisa que na psicologia a gente chama de transgeracionalidade. É quando, às vezes, são comportamentos que a gente enxerga nos nossos pais, que a gente sofre com isso, né? Então, quando a gente é criança, sei lá, uma mãe que grita demais, que reclama demais, um pai que é agressivo e tudo, a gente sofre com isso enquanto a gente é criança, então a gente fala, ai, quando eu tiver um filho, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. E quando você cresce, você muitas vezes se vê fazendo exatamente as mesmas coisas que você criticava, que você detestava nos seus pais, né? Então a gente chama isso de transgeracionalidade, é uma coisa que vai passando de pai para filho. Daí a importância do autoconhecimento, da gente se conhecer, da gente se avaliar, para a gente não reproduzir as coisas, né? Inconscientemente, só reproduzir. Se a gente presta atenção, avalia, a gente fala, não, eu não vou reproduzir isso eu vou mudar, isso eu vou quebrar, isso eu vou fazer diferente. Mas se a gente não para pensar, para se observar, a gente simplesmente reproduz e vai perpetuando esse tipo de comportamento. Passa para os nossos filhos, e os filhos deles para os filhos deles, e assim vai, né? Então, daí a importância da gente ter esses momentos, né? Para a gente refletir e fazer diferente. Gente, eu escolhi essa foto porque quando meu pai me deu essa bicicleta, eu fiquei tão feliz, tão feliz. E eu lembro que assim que a gente tirou as rodinhas de trás, né? Aí meu pai foi me ensinar a andar de bicicleta na rua. E tinha uma ladeira assim.
que é ali a rua do Júnior Shopping, na época. E aí eu fui, né? Aí ele foi e falou: você vai equilibrar e vai indo. Aí tá. E eu tô indo e eu tô sentindo ele o tempo inteiro aqui, o braço dele forte, assim, sabe, encostando nas minhas costas. E aí eu acho que eu fiquei tão empolgada, que eu comecei a pedalar, pedalar. E eu olhei aí, pai, agora eu consigo. Quando eu olhei para trás, cadê meu pai? Meu pai tinha me largado na ladeira e tinha só confiado em mim. Aí eu acho que quando eu cheguei no final da rua, eu fiquei naquele desespero, balançava para um lado. Eu olhei para trás e ele, aperta, aperta. Eu apertei, meu filho, mas eu voei longe também para frente, porque eu apertei de uma vez o negócio para parar, né? E eu acho que essa lembrança é muito engraçada, porque, assim, eu acho que se não fosse a confiança dele, eu nunca ia pedir para ele soltar. Eu ia sempre, pai, me segura aí o tempo inteiro. Só que aí eu acho que eu criei confiança por conta da confiança dele, que ele criou em mim, e aí eu fui. E essa é uma lembrança, assim, que eu tenho que é muito, muito boa mesmo. Eu vou levar comigo essa lembrança. Ai, gente, essa foto aí, né? Eu era muito pequenininha, foi na minha casa. Eu sempre morei na mesma casa, minha infância toda, que país, que meu pai sempre teve casa aqui. E a minha infância foi muito tranquila, porque, assim, eu fui praticamente filha única até os meus 6 anos, porque o pai e minha mãe já tinham sido casados e minha mãe tinha uma filha e meu pai um filho, mas não morava com a gente, então era só eu. E depois que veio os meus irmãos mais novos, né? Então eu brincava muito com a minha prima, que era quase da mesma idade que eu. Meu irmão e minha irmã mais novo, por eles ser bem mais novos do que eu, a gente não chegou a brincar tanto. Mas eu brincava com a minha prima. E eu lembro que meu pai, ele não gostava que a gente brincava na rua, mas como na minha casa era bem grande, a gente andava de bicicleta, a gente fazia várias coisas. E graças a Deus eu tive uma infância muito tranquila. Meu pai e minha mãe, acho que por eles terem uma infância bem difícil, eles tentavam dar o máximo assim por mim, sabe? Por mim, pelos meus irmãos. Então, foi bem tranquilo, graças a Deus. Mas, gente, foi difícil achar essa foto, porque todas as fotos que eu tenho, primeiro, ou era pelada, ou era descabelada. E isso foi uma infância bem tranquila, né? Eu era sapeca, né? A minha mãe, me marca muito porque, assim, eu fui a primeira neta da parte do paterno, né? E aí eu tinha mais 3 primos e meu irmão ainda. Então, né? Só eram os meninos, então as minhas tias eram loucas, o meu tio. Aí minha mãe disse que quando ele queria tirar foto, aí era descabelada, era de perna aberta, eu não sei o que era, não. E aí me marcava muito que a minha mãe queria vestir eu e meu irmão, tudo igual, né? Esse do lado aí é meu irmão, e tinha que combinar a marmota, né? Ou se não, com a minha prima, que o modelo era igual, mas as cores eram diferentes. E aí a prima já era pro lado da parte da minha mãe, né? E aí eu odiava. Acho que é por isso que eu não gosto de combinar roupa com outra pessoa. E aí ficou isso. Eu ainda tenho o vestido, né? Era esse e esse azul, né? Eu tinha esse azul, esse sumiu e ficou esse vestido que eu ainda guardo até hoje, né? Então, assim, são memórias muito boas. Eu tive uma infância bem tranquila, né? Era sapeca, era danada, né? Apanhei muito, era chorona, chorava horrores, estou vendo o povo falar aí de chorona, e minha mãe fala que eu era muito manhosa, por ser a única neta por parte do meu pai, então eu era muito mimada, aquela coisa toda. Mas foi bem tranquila. Mas minha infância, ela foi do jeito que eu quis, cara. Tipo assim, eu me diverti muito. Quem mora no Oeste, sabe que aqui tem muitas cachoeiras, então era de descer para cachoeiras, estar dentro do mato mesmo. Eu sou do tempo do fliperama, aí quem lembra que tinha os salões de jogos, então 50 centavos, R$1 eu já ia pro fliperama. E para eu conseguir, minha mãe não ia me dar, minha avó também não queria me dar, então para eu conseguir, eu ia lá fazer um frete. Tem uma feirinha aqui na vila, eu ia lá escondido, fazia um frete, ganhava umas moedinhas para ir pro fliperama. Ah, mas aí no dia de feira é só quinta, então eu vou procurar alguma casa para capinar. E ia batendo portão em portão e capinava quando chegava em alguma casa assim que queria, capinava para ganhar 50 centavos e morria
de felicidade. E no finalzinho da minha infância eu fui morar no Paraná e fui morar sozinho. Eu fui para jogar futebol com 10, 11 anos. Aí lá foi sofrimento, porque lá eu tinha que me virar sozinho, tinha que lavar minha roupa, tinha que fazer tudo, era eu. E aí eu não aguentei, eu liguei para minha mãe chorando, falei, mãe, não aguento não, eu não tenho cabeça para ficar aqui sozinho não, um frio. E aí eu voltei para cá. Mas a minha infância foi do jeito que eu quis. Eu nunca gostei de soltar pipa, mas o restante, brincar de futebol, de bandeirinha, garrafão. Tanto que os desenhos de garrafão, bandeirinha, essas coisas eram aqui em frente de casa. Era cheio de menino mesmo. Mas foi do jeito que eu quis. Eu gostei demais. Tudo é brincadeira, travessura nas lentes coloridas da infância. Da nossa maneira se aventurar, o tempo passa, a gente não se cansa. A vida é um parquinho de diversões, nossa alegria é alegrar corações. Quem vem conosco nessa nova dança, viver feliz assim é ser criança. Elas são abelhudas, tudo que se vê elas querem tocar. Tipo assim, curiosa, todos os porquês elas vão perguntar. Oi, Ícaro! Oi! Hoje a gente tá aqui pra falar sobre a sua infância. Você sabe o que é infância? Criança? Hã? Criança? Criança? É o período em que você é criança, né? Hã? Muito bem. Eu vi que você separou aí o seu brinquedo favorito da infância. Qual é o seu brinquedo favorito da infância? Mickey se fala. O Mickey que fala? Aperta aí a barriga dele. Ai, que legal! Esse é o seu brinquedo favorito de todos? Ele fala por a bunda. Tem uma caixa de som. Tem uma caixa de som, exatamente. Fala. Mas além disso, desse brinquedo, você tem vários outros, né? Mostra pra galera onde é que estão seus brinquedos. Mostra lá, mostra lá. Nossa, você tem tudo isso de brinquedo? E você brinca com eles? Ai, que legal! Olha o tanto de brinquedo. Massa! Agora, pra gente ver como é que era a sua infância quando você era bem pequenininho, vamos ver algumas fotos? Beleza, Ícaro. O que é que tem nessa foto aí, essa primeira foto? Tem eu, no sofá. Você no sofá? Você era pequeno? Passa pra próxima. E essa foto? Eu tava chorando. Chorando? Por quê? Porque eu tava sozinho, Acho que não. olhando, ele tá vermelho. Ah, entendi. Passa pro próximo. E nessa foto? A mamãe tá cuidando de mim quando eu era bebê e eu tô muito sacada. Ah, que legal. Passa pra próxima foto. Tá. E essa foto? Eu estive lá de Natal e ela tava com um chapéu. Ah, era Natal. Você era tão pequenininho, né? Que fofinho. Próxima foto. E essa foto? E no meu aniversário. O seu aniversário? Esse é o seu aniversário de quantos anos? Era o aniversário de 2 aninhos. É? Ah, próxima. Eu tava no carrinho. Um carrinho. Era uma moto de carrinho. Ah, uma moto. Que legal.
Isso era onde? Era no parque de diversão que fica no shopping, né? Legal. Próximo. E nessa foto? Você estava cortando meu bolo. Bolo de quantos anos? 2. De 3 aninhos. Esse aí foi o de 3. É, que foi ano passado, né? Legal. Próximo. Acabou as fotos? Ah, então é isso. Aham, tô vendo. Então dá tchau pra galera. Tchau. É esse aí, Bernardo. Mostra ele aí pra titia ver. E o que você gostava de fazer com ele quando você era bebezinho? Eu gostava de abraçar. De abraçar e o que mais? Brincar. Brincar e também dormia, né? Sim. Mostra ele de novo. Tudo é brincadeira, travessura nas lentes coloridas da infância. Da nossa maneira se aventurar, o tempo passa, a gente não se cansa. A vida é um parquinho de diversões, nossa alegria é alegrar corações. Quem vem conosco nessa nova dança, viver feliz assim é ser criança. Elas são abelhudas, tudo que se vê elas querem tocar. E assim. Bom dia, filho. Vamos dar bom dia pra tia Miriam? Então, dá bom dia pra tia Miriam. Bom dia, tia Miriam. Olha pra mamãe. Bom dia, tia Miriam. Isso. Tia Miriam falou sobre a infância, né, filho? Quais são os brinquedos que você mais gosta desde que você era pequenininho, né? O Mickey você ganhou depois. O primeiro ursinho que você ganhou desde bebezinho foi a Naninha, né? Mostra a Naninha pra tia Miriam. Mostra a Naninha pra tia Miriam. Assim não, filho. Mostra direitinho. Isso, essa Naninha que você ganhou desde bebezinho. Depois você ganhou o Mickey, né? Mostra o Mickey pra tia Miriam. Isso. E agora você dorme com o coelhinho e com o Piu-Piu, né, filho? Você mudou os seus ursinhos de pelúcia, né? Mostra pra tia Miriam o Piu-Piu e o coelhinho. Que você dorme abraçadinho toda noite. É o coelhinho que você gosta de dormir com ele, né? Eu não vou montar porque tem um cabelinho bom. Mas os dois ficam com você na hora de dormir, né? Os dois, né, filho? 2. 3, 4, né? 4 ursinhos que você mais gosta, né? Dá tchau pra tia Miriam e beijo.